mesa ela foi proposta com o objetivo de apresentar algumas contribuições que foram desenvolvidas no Prof. Letras, que é um mestrado profissional em letras, que funciona em Santo Antônio de Jesus, né? E as mestrandas, que já são mestres na realidade, né? Desenvolveram essa proposta de intervenção nas escolas públicas de ensino fundamental 2. E aí, com esses resultados, elas vão fazer, na realidade, um recorte, porque não daria tempo de apresentar a dissertação toda, mas a ideia é mostrar para vocês como a proposta de intervenção baseada em literaturas, especificamente essas que a gente falou, claro que tem outras também, tem literatura de cordel, que não está aqui, né, que o Prof. Letras também trabalha nessa perspectiva, e para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho delas, tá? E deles, eu vou considerar o professor Robério aqui também, que vai dialogar com a gente, e que foi orientador de Juliana, por isso que os dois estão juntos, certo? E nós vamos começar, então, apresentando Juliana, que é professora mestre, né, Juliana Conceição Almeida. Ela é professora da Educação Básica, licenciada em Letras, Português e Inglês pela UNEB, especialização em Metodologia da Educação Profissional pela UNEB, especialização em Metodologia da Língua Portuguesa e Estrangeira pela Uninter, e mestre em Letras pelo Prof. Letras, em Santo Antônio de Jesus, na UNEB também, certo? E aí, a gente começa, então, professor Robério, se você, por favor, se apresente também, aliás, eu tenho que te apresentar, né, peraí. Então, o professor Robério é docente permanente do Prof. Letras, em Santo Antônio de Jesus, Campus 5, né, do colegiado de espanhol também, pesquisador de tecnologias digitais, coordenador do grupo de pesquisa Geomad, UNEB, Santo Antônio, SAGE, né, Santo Antônio de Jesus, escritor, e aí, Roberto, por favor, você me diga como leia Haikayan, aí você completa, por favor, e... Haikaísta. Certo. E é isso, então a gente começa com Juliana e Robério, certo? Robério, por favor, suas considerações. Boa tarde, Priscila, Juliana e as meninas que vão apresentar. É o seguinte, a nossa participação, eu quero agradecer a Priscila por estar mediando, a professora Ilmara, lembrando que a Ilmara fez o convite, essa mesa está vinculada ao Prof. Letras, não é isso? E que a gente tem muita alegria em comemorar os 40 anos da UNEB, ouvindo os nossos colegas agora, ex-alunos, ex-orientados, os mestrandos, no caso, as mestrandas do Prof. Letras. Rita, Juliana, esse povo que eu consigo ver na tela, em cumprimento todos os outros. Bem, a nossa ideia, quando Juliana propôs o estudo para o mestrado, a gente, então, fez uma discussão acerca do que seria o ensino de literatura na educação básica, numa escola pública de Santo Antônio de Jesus e que tinha alunos com deficiência de leitura, né? Então, a gente discutia nas orientações e nos trabalhos, ressalva-se que Juliana tem uma capacidade de trabalho muito grande, e parabéns por isso, e a gente discutia a literatura não a partir da indígena, negra, periférica, a gente discutia a literatura a partir de uma lógica e uma perspectiva, como dizer assim, de humanização, de travessia, né, usando as palavras do Guimarães Rosa. A gente pensou naquele momento que seria interessante encontrarmos uma obra literária, um texto literário que pudesse
se compor, então, Robério, você fechou o microfone. Aí a gente não está escutando mais o que você está falando. aberto nenhum, fechado nenhum, Deus me livre. Tá. Desculpa. Você fechou de novo, tá fechado, Robério. Eu vou deixar o meu aberto para sinalizar. Tá fechado. Você tá clicando no... Deixa eu ver o meu aqui. Tô certinho, tá certinho. Deixa eu usar. E agora, conseguiu ouvir? Aqui. E agora, conseguiu ouvir? Consegue Sim. ouvir agora? Uhum. Consegue Sim. ouvir agora? Pronto. Vamos lá. Ok. É um livro, resumindo, já que perderam um pouco da fala, é assim, a gente conseguiu pensar a literatura no viés da humanização, das travessias do sujeito, né? Então, naquele momento, quando a gente entendeu o que há em suas leituras e nas indicações, o texto da escritora santantoniense, Tatiele Silva, que no livro está com o codinome de Tatá Café. Então, ali, naquele momento, a gente encontrou Notas Afetivas, um livro de crônicas, em que atendia exatamente à exigência de uma travessia humanizadora que a literatura faz, permitindo fazer um letramento literário ao ponto de que os alunos se vissem representados. Então, Juliana, com suas habilidades professorais, sobretudo, e de pesquisadora, conseguiu inserir nesse estudo atividades extremamente eficazes, lúdicas, inclusive capazes de formar uma massa e uma consciência leitora significativa. Então, a alegria de estar neste momento dividindo com vocês esse conteúdo, essa fala, né, é por conta de Juliana ter conseguido, em um determinado momento, fazer uma transposição didática de um livro literário, de um texto de crônica, com um texto literário cuja verossimilhança apontava para a realidade dos alunos. Então, eu acho que isso fez com que o letramento literário proposto no trabalho de Juliana fosse capaz de atender a essas necessidades dos estudantes da escola. Então, Priscila e colegas e as pessoas que nos assistem, essa é a grande, vamos dizer assim, a grande sacada, a grande contribuição que a literatura traz, é poder permitir esse evento. Então, assim, a gente acreditou no trabalho, Juliana, com suas capacidades de transição, e ela vai falar sobre isso, no momento em que a literatura fez grande sentido, ensinar literatura sobre essa questão e sobre essa ótica humanizadora, essa ótica afetiva, esse lado afetivo da professora Juliana sobrepôs ao universo da pesquisadora, e o chão da escola foi representado nessa transição, nessa transposição didática. Então, Priscila, esse ponto a gente, de alguma forma, já trabalhou nesse conjunto de atividades. Então, eu quero, sim, encerrar a minha participação nesse momento, convidando a Juliana, então, para se colocar neste lugar de pesquisadora e marcar o seu espaço de pesquisadora. Não sei, Priscila, chama, eu já estou chamando, talvez para a gente seguir, ok? Juliana, por favor. Certo, eu só vou apresentar rapidamente, porque outras pessoas chegaram depois, né? Uhum. Então, só para situar aqui, quem vai começar a falar primeiro é a professora mestre Juliana Conceição Almeida.
Ela é professora da rede pública de ensino na educação básica, licenciada em Letras Português e Inglês pela UNEB, especialização em Metodologia da Educação Profissional pela UNEB, especialização em Metodologia de Língua Portuguesa Estrangeira, UNINTER, e mestre em Letras pelo Mestrado Profissional em Letras, Profiletras da UNEB, certo? E o trabalho de Juliana chama-se Juliana, junto com o professor Robério, Da Palavra às Imagens, a literatura periférica no ambiente analógico de aprendizagem. Juliana, pode começar. Oi. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar a mesa presente nas pessoas de minhas colegas mestras Eliane Santana, Emanuele Silva, Rita de Cássia e Carla Julita, e os professores doutores Priscila Fiorindo e Robério Barreto. Saudar também as demais professoras dos Profiletras que se encontram, as pessoas presentes e, em especial, aos meus colegas da turma 5 do Profiletras, a quem eu tenho um carinho enorme. Gostaria também de parabenizar a UNEB Campus 5 pelos seus 40 anos. Tenho orgulho de fazer parte desse campus, fui aluna na graduação e no mestrado também. Gostaria também de parabenizar a organização do evento na pessoa do professor Dr. João Neto. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de ler um trecho pequeno, né, de uma das crônicas da autora. É rapidinho. Um dia ganhei minha primeira bicicleta. Não era rosa de menina, era amarela cor do sol. Lembro como hoje o momento em que meu pai soltou a sela para que eu pedalasse sozinha, sem rodinhas. Uma sensação de liberdade com frio na barriga, misturados ao medo de subir no passeio da vizinha. Mas naquele momento, me lembrei que a maior queda que tomei na vida arrancou todo o meu rosto e não deixou sequer uma marca. Criei coragem para seguir pedalando. Às vezes, a corrente cai e você suja as mãos de graxa, mas nada como a sensação de voltar a segurar o guidão novamente e se aventurar, ouvindo sempre a voz da mãe dizendo: segura o freio, menina. Este é o livro. O dia em que eu tirei as rodinhas da minha bicicleta amarela. O dia em que eu subi e desci a rua inteira sozinha, sentindo a adrenalina de ter a coragem e o afago de ter o vento sobre o rosto. Que a palavra siga provocando outras mudanças da cama por aí. Mudar inevitável, até o time que está ganhando. A revolução é afetiva. E com esse sentimento de afetividade, começo minha explanação, entendendo que a leitura literária vai além de melhorar a capacidade cognitiva, fortalece as relações de afeto. Eu vou compartilhar com vocês uns slides para a gente nortear a nossa conversa. Então, o presente trabalho é um recorte de uma das tecnologias que eu desenvolvi no projeto, né, de intervenção do mestrado Prof. Letras. Então, intitulado da Palavras Imagens, a literatura no ambiente analógico de aprendizagem. Então, a gente vai seguir esse roteiro, né, introdução, problema, objetivos, metodologia, tecnologias, resultados e as considerações finais. Então, introdução. Eu trabalho com foco na leitura literária, reconhecendo a sua relevância para a formação integral do ser humano. Portanto, entendemos que repensar o modelo de ler o texto literário e propor estratégias é importante para desenvolver a competência leitora do estudante. Importância a formação leitora do aluno por meio da obra nota afetiva, uma vez que o letramento literário compreende as práticas da leitura literária como função social. E aí está a capa, né, do livro de crônica que a gente trabalhou na intervenção, nota afetiva, de autoria de Tata Café, que é a escritora santo-antoniense, certo? Os envolvidos na nossa atividade foram alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 em uma escola aqui em Santo Antônio de Jesus. A turma compreende em torno de 35 alunos. E aí, né, para a gente desenvolver esse projeto, a gente fez algumas avaliações, as avaliações socioculturais e as avaliações diagnósticas. Como trabalhamos com círculos de leitura,
Então, a gente precisou também avaliar as capacidades de decodificação, além de compreensão, certo? Então, com essa turma, a gente percebeu que ainda existia a leitura silabada, né, que é algo presente na alfabetização, e também a ausência da leitura com entonação de exclamação. Então, foi algo perceptível na avaliação. E na capacidade de compreensão, né, a gente percebe aí esses números. Como é que a gente fez essa avaliação? A gente teve 2 momentos. O de escuta, eu ouvi individualmente os alunos, criei uma ficha e fui ticando as competências e que eles tinham e as que faltavam, né? E também a gente fez uma avaliação escrita de compreensão. A partir daí, a gente teve um problema, né? E qual era esse problema? Como fazer para superar as dificuldades de leitura e compreensão de textos, formando jovens leitores por meio da sacola e círculos de leitura com crônicas, a fim de fornecer meios que os tornem protagonistas de suas vidas, partindo da apropriação da leitura como ressignificação da autonomia e criticidade no meio social. Então, esse foi o nosso problema. A partir daí, a gente traçou um objetivo geral, né? Contribuir para formar leitores proficientes, a fim de que eles possam interagir com as leituras das crônicas, na posição de seres autônomos e protagonistas de suas experiências leitoras. Essa proficiência é condizente com a série que eles estão, 6º ano. Por isso que a gente fez todo o processo de avaliação, para a gente compreender em que nível de proficiência leitora eles estavam. E traçamos, né, a metodologia desse trabalho. Então, a metodologia ela foi desenvolvida na pesquisação, seguida de intervenção. O diferencial do nosso trabalho é que a ação metodológica ela não ocorreu apenas no ambiente da sala de aula, ela também ocorreu em casa. Na sala de aula, nós desenvolvemos círculos de leitura, atividades artísticas, gincana literária, jogos que a gente desenvolveu para uma crônica específica. A gente tem jogos de tabuleiro, jogos de crônica, eram jogos que incomodavam a turma e a gente acabou desenvolvendo, eles auxiliaram no processo de letramento literário. Também visitação à biblioteca municipal, com momentos de cultural, com teatro e contação de crônicas, e findamos esse momento presencial com a conversa com a autora. Vale salientar também que as crônicas lidas, elas não seguiam a cronologia do sumário. Então, elas eram escolhidas por mim mesma, aleatoriamente, para gerar esse sentimento de surpresa. Por a autora ser daqui de Santo Antônio de Jesus, as crônicas dela são crônicas regiocêntricas, né? Ela tem essa característica de narrar acontecimentos e vivências da região, né, de Santo Antônio de Jesus. E fizemos 9 encontros, né, em casa. Então, como é que eram esses encontros? A gente tinha sacola de leitura, cada aluno recebeu um livro de crônica não afetiva, né? A sacola de leitura cada sacola foi personalizada pelo aluno na gincana literária, e eles levavam com eles também o ambiente analógico de aprendizagem. A ideia aqui era não fazer apenas eventos de letramento literário na escola, mas tentar garantir isso em casa. Então, da escola para casa e da casa para a escola. E romper com a visão de leitura literária, como geralmente os professores mandam para a escola. Quer ler a tal página em casa, o menino lê e responde as questões. Nós aqui pensamos na metodologia invertida, onde a criatividade e a participação do aluno, elas têm um tempo maior. Então, a gente pensou, né, em romper com toda essa estrutura e metodologia. Sala invertida agora está no auge, né? A gente fez isso ano passado. E aí aqui a gente desenvolveu as tecnologias da sacola, o livro nota afetiva e os cadernos. Mas aí, para mediar esse ambiente analógico de aprendizagem, que foi baseado no AVA, eu transpus elementos do ambiente digital para o ambiente analógico. E aí eu parti para a questão do multiletramento. Mais uma vez, visando a questão do pertencimento, da identidade e do afeto, né, eu criei aí afetiva e afetuoso, 2 avatares, né, pensando na minha turma, que são predominantemente negros. Desses avatares surgiram os emojis, e eram eles que direcionavam as atividades em casa. Ô, Juliana, você colocava todas as atividades de vez? Não.
as atividades, elas eram colocadas em cada encontro, gerando um elemento surpresa. E sempre uma atividade, ela dialogava com a outra. Então, eu nunca criava, assim, não criei as atividades de vez. Elas eram criadas após a cada encontro, para eu ter um retorno do que seria e ter esse diálogo. Então, está aí Afetiva e Afetuoso, que foram os tutores do ambiente analógico de aprendizagem. Eu tentei printar, mas como sai no Word, não sai com uma qualidade muito boa aqui. E aí, tem toda a atividade motivacional de conversa, né? Então, parabéns, você arrasou no nosso encontro anterior. Então, isso aí é afetivo, né? E afetuosa, toda comemorativa, ela também dialoga com esse aluno. Os alunos, eles também se desenhavam e dialogavam com a atividade, e sempre após um elemento motivacional, que era diferente, né? O aluno, ele era convidado a um desafio de ler a crônica e depois dialogar com essa crônica, fazendo relação com as suas vivências de mundo. O que é que a gente teve em relação com essa leitura dessas crônicas, né? Os alunos, eles se envolveram muito. Então, no quarto encontro, como eu olhava os cadernos, cada encontro, para ir colando as crônicas, ou ir colando as folhas da nota de afeto, eu percebi que no quarto encontro, voluntariamente, todos os meus alunos faziam. Uma outra coisa, nos desenhos, na atividade de arte, eles pintavam, eles coloriam, eles refletiam sobre si. Então, por exemplo, numa crônica de Tatá, semanalmente, que a gente vai dialogar sobre a rotina do estudante, eles também dialogavam e linkavam, né, o seu desejo, né, eles falavam sobre o seu desejo de ser igual à autora. Então, essa relação de afeto e de identificação com o autor e com as crônicas foi evidente. Tanto é que, no final, eles continuaram usando o caderno para a língua portuguesa, e final do ano o caderno ainda estava intacto, então não tinha arrancado, não tinha rasgado. A gente sabe que isso na escola pública é difícil, né? Uma outra coisa que eu tive aqui é que quando eu levei a sacola de leitura para casa, com esse formato, alguns pais já liam com os filhos, porque achavam interessante essa participação. Eu acredito que talvez essa interação tenha sido porque a gente mudou o formato, né? Porque a gente está lidando com essa geração agora nativa digital. Eles não querem apenas o conteúdo, né? Eles querem a participação, o diálogo. Isso gerou essa aproximação. Após a aplicação, a gente realizou um outro teste para ver, né, se a competência leitora tinha surgido efeito, porque a motivação a gente já tinha percebido. E aí, a gente percebe melhoria em todos os quesitos, e na terceira, leitura por porção de frases alternadas por palavras, a gente tem uma zona de interseção aí. Então, a gente diminui a leitura por palavra, né, e os alunos, eles conseguem já evoluir, que estavam nesse nível, alguns para a leitura por porção de frases alternadas por palavras. E a gente percebe também que a exclamação, que não tinha entonação anteriormente, ela já aparece aí um resultado. Também aqui, na capacidade de compreensão, né, a gente percebe a questão da evolução dos meninos na compreensão leitura. E aí, as considerações finais, né? Essa foto, antes de eu ler as considerações finais, ela foi tirada para o meu convite de dissertação, e foi tirada no final de novembro para dezembro. E os meninos, eles ainda tinham um livro. E o interessante é que a leitura literária circulou. Eles emprestaram livros para tio, para prima, para vizinho, e os vizinhos leram. Então, assim, formou uma rede de leitura literária que a gente não imaginava, né, a proporção que essa motivação leitora ia gerar nessa intensidade. E depois de sair, né, a gente teve que ter a leitura literária toda a unidade. Após a execução desse projeto, nós lemos mais 3 livros. Quais são as considerações finais disso aí? Avanços na capacidade leitora dos alunos, principalmente. Mas não só na leitura e compreensão, como também nos estímulos e motivação de leitura. A relação de afeto e identidade que os participantes tiveram com o ambiente analógico de aprendizagem, notas de afeto. Ao criar os avatares e emojis inspirados no estereótipo da turma, geramos uma revolução afetiva, uma vez que a proximidade, empatia e o reconhecimento entre os bonecos e os participantes geraram a possibilidade de interação e estímulo às práticas leitoras. Essas foram as bibliografias que a gente utilizou para o trabalho. E muito obrigada.
Bom, a gente passa agora, então, para a apresentação de Emanuele, que também trata da literatura periférica e de outras centralidades, né? Emanuele, ela é professora mestre pelo Prof. Letras, na UNEB, Santo Antônio de Jesus, é especialista em mídias na educação pela UESB e em língua espanhola pela UFES, licenciada em letras com língua espanhola pela UFES, e atua como professora da Secretaria Estadual da Bahia e da Prefeitura Municipal de Ipirá. O trabalho de Emanuele é Literatura e a Escola Básica, experienciando outras centralidades. Emanuele, pode começar. Oi, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu queria cumprimentar a meus colegas, que estão na mesa, e aos professores Roberto e Priscila, pela mediação da mesa, E nesse encontro, eu compartilho com vocês, o trabalho, a dissertação que foi realizada. Eu sou egressa da turma 5, do mestrado profissional em letras, do campus daí mesmo, de Santo Antônio de Jesus. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Ilmara Coutinho e teve como tema leitura literária e identidade, outra centralidade no universo escolar. Para essa conversa, eu fiz um recorte, e a partir desse momento eu disponibilizo alguns slides para que vocês possam acompanhar a minha fala. Um momento, por favor. Então, como a professora Priscila já falou, para esse momento, o recorte ficou da seguinte forma: literatura e educação básica, experienciando outras centralidades. Como já foi dito pela colega Juliana, a gente está falando de um mestrado profissional, de onde nos é exigido a produção de uma sequência didática, de um projeto de intervenção didática. Então, assim, inicialmente eu queria colocar para vocês o que foi que motivou a realização desse projeto de intervenção. Primeiramente, por observar que as sociedades letradas, ele exige cada vez mais leitores proficientes, E, de acordo com o que vamos observando, a leitura literária tanto tem a possibilidade de ajudar os estudantes a compreenderem melhor o texto, como também a ajudar numa formação mais humana. Como também sou docente da escola básica, eu venho observando que os alunos... nessa passagem entre o ensino fundamental 1 e 2, eles apresentavam um relativo afastamento dos livros literários, Isso eu estou falando, tendo como base a minha realidade. E tomando também como base a minha realidade, eu observei que essa turma, onde é aplicado o projeto, eu vi a necessidade de algumas atividades que fortalecessem identidades, Eu tinha muitas meninas que se sentiam inferiores por serem meninas. Eu tinha adolescentes que tinham vergonha do cabelo, porque era crespo, ou por causa da cor. Então, foi essa mobilização, essas mobilizações, que fundamentaram a construção desse projeto de intervenção. E, fundamentado, elaborou esse projeto de pesquisa. A incorporação de textos produzidos em outras centralidades pode mobilizar o gosto pela leitura literária nos estudantes, tornando os leitores críticos e proficientes, e a partir daí traçamos o objetivo geral para o projeto de pesquisa, que foi fomentar práticas leitoras significativas a partir de textos mais próximos de interesse e modo de vida dos estudantes, levando-os a perceber a leitura, mais especificamente a literária, como prática sociocultural constitutiva de identidade. Para tanto, a gente se utilizou da escrita literária produzida em outras centralidades. E é esse termo que eu enfoco nesse momento. Inicialmente, esse termo ele vem do âmbito geográfico,
espacial, né? Quando existiu essa modificação dessas relações espaciais, né, relativo ao centro e à periferia. Porto traz essa nomenclatura para o cenário literário, né? Ela denomina que essas outras centralidades seriam espaços não demarcados e abertos à expressão dos indivíduos, né, que potencializaria uma ruptura no sentido da produção literária tradicional, produzido no centro e distribuído pelas periferias, né? Lembrando que toda essa literatura que nós utilizamos no projeto, elas se distanciam do que a gente considera, ou melhor, da gente não, do que é considerado cânone, né? E contemplam produções literárias que circulam por periferias. Quando eu estou falando de periferias, tanto a gente fala de capital, das periferias da capital, como a gente pode estender esse conceito para o interior, né? Que é onde eu me insiro, né? O meu campo de pesquisa é a cidade de Pirá, e nesse momento o recorte que é feito nessa oficina especificamente é relacionado à literatura produzida nessa localidade. E esse termo, outras centralidades, ele permeia o meu trabalho como uma categoria agregadora, porque a gente não se utiliza somente de literatura periférica, a gente se utiliza de literatura periférica, de literatura feminina, de literatura negra, né? Então, a gente pensamos, né, em um termo mais geral, para que não existisse, a gente não inferisse nessa situação tão fragmentada de compartimentação entre tentar denominar a literatura utilizada no projeto, né? Pensamos também na importância desse projeto de intervenção para o grupo, né? Observamos que foi notório, né, a ampliação desse repertório literário e cultural dos estudantes. A outra coisa que é bastante significativa é observar a literatura com outros olhos, né? A literatura era vista como uma possibilidade de deleite, de fruição, e não apenas como pretexto para a construção de outras atividades. E, atrelado a isso, a gente possibilitou momentos, né, de discussões de temáticas pertinentes ao cotidiano deles a partir do olhar desse texto literário, que foi trazido para esses estudantes, contribuindo, consequentemente, para a expressão das identidades, né, já que foi um ponto que foi identificado que precisava ser fortalecido com esses estudantes. As dificuldades encontradas foram, primeiro, um pai que não aceitou, né, a participação do seu filho, e a turma que era bem enérgica, né, e em alguns momentos inviabilizou a ocorrência de algumas atividades por conta disso. A metodologia utilizada foi basicamente a pesquisa bibliográfica e a pesquisação. Nesse momento, eu acrescento um pouquinho algumas informações relativas ao trabalho realizado. Ele foi composto por 7 oficinas literárias, como já foi contemplado na minha fala, as oficinas são organizadas ao redor de temáticas. Então, a cada nova oficina literária, nós abordávamos temáticas específicas. Então, abordamos temáticas como autoconhecimento, como conflitos da adolescência, como identidade racial, o empoderamento feminino e o pertencimento local, né? Já que na minha cidade não é muito forte essa questão de estudar a história da cidade, de conhecer os autores locais, né? E muitas vezes a gente privilegia outros centros em detrimento do nosso locus, né? Essas oficinas foram aplicadas de 22 de julho a 30 de outubro de 2019, totalizaram um total de 30 aulas com os alunos do 8º ano do ensino fundamental de um colégio municipal aqui da cidade de Pirá. Aqui estão as oficinas, as 7 oficinas temáticas que foram realizadas, e eu faço um recorte nesse momento para a oficina 6, né, que foi nomeada como Meu Lugar, Minha Identidade, e tinha como objetivo possibilitar aos estudantes uma aproximação da cultura popular e da produção literária local. Essa oficina ela foi dividida em 2 momentos. O primeiro encontro, que foi composto por 2 aulas, só fazendo uma parte, todas as oficinas foram baseadas na sequência do modelo de sequência didática proposto por COSSOM, né? Então, inicialmente, fizemos uma motivação, fazendo uma sondagem para saber se os alunos eram naturais realmente do município,
percebeu-se que dos 36, apenas 3 não eram, mas a família era natural, e que eles não conheciam os autores que seriam trabalhados naquele momento. Né? Depois desse momento de sondagem, que eu estou denominando aqui como motivacional, apresentou-se biografia de autores, os livros publicados e a fotos, né? Como uma espécie de contextualização para que até mesmo para ver se esses alunos já viram esses estudantes na rua e só não sabiam, esses escritores na rua e só não sabiam que eram escritores, né? Mas não foi contabilizado, ninguém reconheceu nenhum dos escritores. Após esse momento, esses alunos foram expostos aos textos. Inicialmente, eu separei textos que descreviam a cidade de Pirá, porque meu foco era a cidade, era conhecer a cidade, e não houve nenhum tipo de direcionamento de leitura, de escolha de texto. Então, assim, os alunos, os textos foram levados para a sala de aula somente para deleite, somente não, para o deleite, para o reconhecimento desses autores e da cidade. E depois desse momento, eu disse aos meninos que nós participaríamos de uma roda de conversa com esses autores, que foi intitulada Qual a Importância da Literatura em Minha Vida? Né? Nesse projeto de pesquisa, a gente sempre primou pelo protagonismo. Então, não cabia eu formular as perguntas e levar para os alunos. Então, sentei com os meninos, nós formulamos da mesma forma um dos alunos que conduziu a roda de conversa. E o segundo encontro, eu aproveitei que estava acontecendo na cidade uma exposição denominada O Tempo Passa, Mas Não Passa, que trazia fotos e objetos antigos. Então, eu convido os autores para, nesse espaço onde estava sendo realizada essa exposição, para realizar essa conversa e levo também os meninos. Né? Então, assim, de início, eles chegam, se encantam, muitos objetos antigos, fotos da cidade que não tinham nem carros, não tinham casas, né? Eles vivenciaram uma Ipirá do passado, que hoje já está bem modificada, né? Que eles não tiveram a oportunidade de conhecer. Né? A coisa que mais me chamou a atenção foi o encontro desses meninos com um baú repleto de livros. Por quê? Esse encontro me chamou a atenção por 2 motivos. Primeiro, porque poderia já ser frutos, né, das inquietações que nós estávamos promovendo durante as oficinas, e também poderia denotar que os alunos não tinham acesso a livros. Porque aqui nós, na cidade, nós não temos biblioteca pública, né? Então, e nós não temos livraria. Então, toda a fonte de livro, né, é vinda de empréstimos com conhecidos, com bibliotecas de escola. Após esse momento, houve a participação da mesa redonda, que eu considerei bastante interessante. Primeiro, porque os escritores eles foram bastante acessíveis, eles compartilharam a rotina, incentivaram a leitura, declamaram poemas e contaram histórias de personalidades ipiraenses, histórias da Caboronga, para quem conhece Ipirá, né? História do camisão, né? Então, assim, foi bem dinâmica a apresentação dos escritores. E os alunos, por vez, demonstraram interesse por essas narrativas e fizeram perguntas além do que nós tínhamos programado no encontro passado. Depois desse momento, nós retornamos para a escola, né? Fizemos um lanche coletivo e um bate-papo, né? E através desse bate-papo, eu pude perceber algumas coisas. Primeiro, que a experiência que para mim já tinha sido rica, eu pude perceber pela fala deles que também foi rica para eles. Tá? Então, assim, através dessas falas, eu pude perceber que existia uma aproximação com a produção literária e com a cultura local. Além disso, eu tenho algumas alunas que já produzem tanto poemas quanto cordéis, né? Elas deram depoimento de que isso tinha incentivado mais ainda a leitura e a escrita literária, e a possibilidade de conhecer a cidade através de outros olhos, os olhos dos poetas e os olhos dos fotógrafos, né, das fotos que estavam expostas lá na exposição. Nesse momento, eu peço licença a vocês, né, para finalizar a minha apresentação com os versos do poeta Puluca Pires, né, apresentando a minha cidade de Ipirá. Vocês estão vendo aí uma foto
e peço licença para recitar esse poema de Puluca. O nome é nativo. Voa, voa Mandaçaia, imperatriz da Caatinga, na terra dos paiaiás, suga a flor da Caçutinga. Beira-rio, rio do peixe, pedra do trapiá, barragem do encantado, puro mel de Ipirá. Voa, voa Mandaçaia, encanto do meu sertão, do oco do teu cortiço, delícias do camisão. Mas o mel da Mandaçaia é da pedra do trapiá. Seus primeiros habitantes foram índios paiaiás. E a Caatinga, o que é? A vegetação de lá. E o antigo camisão, hoje chama Ipirá. Nativo Puluca Pires. Encerro minha fala agradecendo pelo convite, né, a professora Priscila. Agradeço também aos colegas, né, por poder compartilhar desse momento, né, de compartilhamento de saberes. Parabenizo aos organizadores desse colóquio e parabenizo também os 40 anos da UNEB, Campo 5. Emanuele, obrigada. E agora a gente passa para as palavras da professora mestre Elane Santos Santana, que é mestra pelo Prof. Letras na UNEB Campus 5, sob orientação da professora doutora Rosemary Ferreira da Silva, especialista em gramática aplicada à produção textual pela Faculdade de Escola de Engenharia e Agrimensura, graduada em Letras pela UESB e atua como docente em língua portuguesa na rede estadual de ensino. O trabalho de Elane é intitulado O Texto Afro-Brasileiro como Proposição de Elaboração Narrativa Verticalizada na Experiência Discente. Elane, pode começar. Só uma observação rapidinho. Gente, quem tiver alguma pergunta, por favor, façam pelo chat, que no final das apresentações as meninas respondem, tá bom? E a gente dialoga. Posso começar? Vamos lá. Boa tarde, quero iniciar a minha fala cumprimentando a todos e todas que nos acompanham nessa transmissão. Dizer que é uma satisfação poder participar dos eventos de comemoração aos 40 anos do Campus 5 da UNEB, e agradeço a oportunidade aos professores, organizadores, coordenadores da mesa, e já ia me esquecendo, quero saudar também as colegas, componentes da mesa, cumprimentá-las, e a professora doutora Priscila Fiorindo e o professor doutor Robério Barreto. Bom, para que eu possa falar de forma mais clara sobre a proposta de intervenção desenvolvida, eu vou apresentar alguns slides para vocês, e a partir disso, vou comentando como o trabalho foi feito e as informações gerais. Bom, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um recorte da minha dissertação de mestrado. Esse recorte eu intitulei como O Texto Afro-Brasileiro como Proposição de Elaboração Narrativa Verticalizada na Experiência Discente. A minha dissertação teve o título de O Testemunho Literário de Carolina Maria de Jesus em Diário de Bitita, como pedagogia de questionamento à existência negra na educação básica, e foi desenvolvida sob orientação da professora doutora Rosemary Ferreira da Silva. Como é característico do mestrado profissional em letras, a dissertação ela é composta de duas partes que se complementam. Uma parte teórica e a intervenção pedagógica, que constitui o núcleo dessa dissertação. É a partir da intervenção pedagógica também que nós tentamos minimizar alguns problemas, algumas situações identificadas nas nossas salas de aula. A minha dissertação ela teve como eixo central o texto literário afro-brasileiro. Ela foi estruturada em sequências didáticas, foram 12 encontros com os alunos, e essas sequências didáticas, elas são organizadas no que se refere a tempo, conteúdo e ações. As etapas do processo de construção e execução da intervenção corresponderam à investigação e planejamento,
momento de levantamento de dados referentes à turma escolhida para análise e aplicação da intervenção, também para levantamento de referência bibliográfica e outras informações, a sensibilização da introdução, e introdução da temática. O item 3, a apresentação da autora e da obra e exploração da leitura propriamente dita. Para corroborar essa pesquisa, a fundamentação teórica utilizada levou em consideração os pressupostos de Duarte, Souza, Santos, Cosson, Hall, Cândido, Gomes, Bauman, Munanga e outros. Vale ressaltar que aqui é apenas, assim, uma amostra, alguns nomes, algumas referências que foram utilizadas com mais frequência. O objetivo do trabalho foi expandir a leitura do texto literário afro-brasileiro na educação básica, para que os discentes conheçam autoras e autores afro-brasileiros e, através dessas leituras, promover debates sobre questões étnico-raciais, bem como propor situações de letramento, oferecendo a esses discentes, a esses alunos, condições de se apropriarem de novos significados e repercutirem isso em produções orais ou escritas em diferentes situações comunicativas. Os fatores motivacionais da pesquisa foram a necessidade de efetivação das leis 10.639 e 11.645, que dispõem, respectivamente, sobre a inserção dos estudos referentes à cultura africana e indígena no currículo escolar, não é? A necessidade de inserção da literatura afro-brasileira no currículo, já que em muitas escolas ela ainda não faz parte dos estudos e das leituras dos alunos, a ampliação do entendimento e de discussões sobre temáticas étnico-raciais no Brasil, que também são ainda ausentes no nosso contexto. Claro que já existem, são abordadas em muitos contextos, mas, assim, ainda de forma tímida, muitas vezes. O incentivo ao desenvolvimento do hábito de leitura e aprimoramento da consciência crítica dos discentes e o fortalecimento de suas identidades étnico-raciais. Também, outro fator motivacional foi o combate às diferentes formas de racismo e discriminação. Aí vem a pergunta: o texto literário afro-brasileiro atende somente às demandas dos estudantes negros? Não. Ele vem para a sala de aula atender a necessidade de inclusão dos estudos sobre história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares, não é? Ele contribui para a formação de leitores críticos e conscientes de seus papéis na sociedade, já que eles trazem a visão social do negro, a voz do negro que foi ocultada deliberadamente por séculos, não é? Ele pode apresentar aos discentes não negros uma nova concepção da realidade e da existência da população negra, e esses textos também defendem os direitos humanos, e, com isso, propõem a igualdade de olhares lançados a negros e brancos, ricos ou pobres, não é? Bom, então, a proposição que eu vou lançar aqui para vocês hoje, e que tem por título o texto afro-brasileiro, perdão, gente, nervoso, afro-brasileiro como proposição de elaboração narrativa verticalizada na experiência discente. Essa atividade consiste em quê? Essa atividade sugere a leitura do texto literário afro-brasileiro como ponto de partida para a construção de sentidos que, concebidos na interação entre texto, leitor e contexto, atuem como fator motivacional para impulsionar a produção textual dos alunos. O texto literário afro-brasileiro trabalhado foi o Diário de Bitita, da autora Carolina Maria de Jesus. Diário de Bitita é um livro de memórias de Carolina. Ele traz um contexto social pós-abolição da escravatura, e nessas memórias, Carolina consegue
registrar não apenas os acontecimentos da sua vida, mas também da sociedade em que ela estava inserida, as injustiças sociais praticadas contra os negros naquela época, a falta de situações e de políticas que atendessem à população negra e que inserissem essa população no meio social, dignamente. Então, Carolina tem uma escrita muito política, muito crítica, e isso pode impulsionar os nossos estudantes, os nossos alunos, a pensarem sobre a realidade, o contexto em que eles estão inseridos, e compararem também isso com o contexto da obra. Será que de lá para cá mudou tanta coisa? Não é? O que precisa ser feito para que esse contexto que se apresenta ainda em nossos dias seja modificado? Então, a proposta começa, eu desenvolvi essa proposta em 4 etapas, não é? E na primeira etapa, eu tentei trabalhar e entender como os alunos se veem, o que eles pensam sobre a temática étnico-racial. Isso faz parte do cotidiano deles, é discutido em casa, tem sido discutido na escola. Então, foi um momento de sensibilização, de autoconhecimento e reconhecimento do grupo, não é? Nós fizemos a leitura do texto literário afro-brasileiro, Quando Me Descobri Negra, da autora Bianca Santana, presente no livro que tem o mesmo título, não é? Fizemos a discussão acerca do texto, mediada por alguns questionamentos, e depois nós desenvolvemos uma dinâmica intitulada Rodada das Entrevistas. Nessa dinâmica, foi possível nós conhecermos um pouco mais a respeito da história de vida de cada um. As perguntas referentes a essa dinâmica Rodada das Entrevistas foram feitas pelos próprios alunos. Eu apenas forneci a eles a temática, e foi um momento muito proveitoso. Na etapa 2, que foi na aula seguinte, eu trabalhei com eles a identificação e reflexão sobre rótulos. Nesse momento, eu fiz uma introdução ao conceito de estereótipos, que vai ser trabalhado no decorrer do projeto na 7ª etapa. Para tanto, realizamos uma dinâmica intitulada Dinâmica dos Rótulos, não é? E a partir do entendimento da dinâmica e das conclusões a que chegamos, eu pedi que eles olhassem algumas imagens que estavam fixadas na sala, imagens da autora Carolina Maria de Jesus. No entanto, eles não sabiam que se tratava da autora. E perguntei a eles quem seria aquela mulher, qual seria a profissão o que as imagens conseguiam transmitir para eles. Então, foram várias as respostas foram bastante variadas, e com base nas informações fornecidas, eu lancei os questionamentos. Rotulamos as pessoas? Por que isso acontece? Então, a partir disso, nós passamos, então, à leitura e discussão do texto O Perigo de Rotular as Pessoas, que traz uma reflexão sobre a questão dos rótulos na infância, e o impacto que esses rótulos trazem para a vida das pessoas, não só na infância, mas durante todo o percurso de vida. Após a leitura do texto, os discentes foram convidados a confeccionar um cartaz, onde deveriam completar a frase rotular é. Eles deveriam atribuir um conceito à ação de rotular. E aí, fizemos a socialização, claro que foram conceitos bastante diversos, mas que se aproximaram, não é, do que, de fato, consiste na ação de rotular. Na etapa 3, ocorreu a apresentação da obra e da autora. Nesse momento, trabalhei com a exibição de vídeos de curta duração sobre a vida e a obra de Carolina, e nesses vídeos há depoimentos da filha dela, Vera Eunice, também depoimentos da autora Conceição Evaristo, e esses depoimentos foram bastante pertinentes. Após isso, solicitei aos discentes que comentassem, que me falassem o que chamou a atenção em relação à
a figura de Carolina, a forma como ela foi descrita pelos estudiosos, por Tom Farias também, que é autor de uma biografia, da biografia de Carolina, e após os comentários, eu os convidei a se reunirem novamente em semicírculo e começamos uma dinâmica intitulada Expectativas em Alta. Essa dinâmica consistiu na pintura de uma tela, e eles deveriam expressar nessa tela quais as expectativas referentes ao projeto, referentes ao que eles estavam vivenciando naquele momento, e assim distribuí os livros para a turma, os livros diários de Bitita, e solicitei que trouxessem no outro dia, sem dar nenhum comando de que eles fizessem a leitura do livro em casa. No outro dia, para minha surpresa, alguns já tinham começado a ler o livro. Passamos, então, à etapa 4, não é, que consistiu no início mesmo da leitura, não é, e na proposta de produção de memórias, que é, digamos assim, o ponto de culminância dessa atividade, que, claro, não é uma atividade que contempla todo o trabalho, mas os discentes tiveram a oportunidade de produzir outras tipologias textuais, como também tiveram oportunidade de participações de diferentes formas, em diferentes formas. Então, assim, para esse momento, essa etapa 4, nós fizemos a socialização das telas e relato de expectativas, não é? Após isso, eu fiz uma exposição sobre o gênero textual diário e apresentei o livro. Nós olhamos o formato do livro, e apesar de o livro de Carolina ter o título de Diário de Bitita, ele não tem a estrutura textual de um diário, é um livro autobiográfico, é um livro de memórias, não é, da própria Carolina. Então, a partir disso aí, convidei a turma para fazermos um círculo de leitura. Nesse círculo de leitura, nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2, Infância e as Madrinhas. Foi um momento muito significativo para mim, porque eu não imaginei que surtiria efeito convidar os alunos para esse círculo de leitura, já que eram alunos agitados. Não é? E, para minha surpresa, foi silêncio total durante a leitura. Apenas alguns comentários, porque, assim, como Carolina narra memórias de sua infância, eles, naturalmente, falavam algumas coisas da infância deles também. Então, assim, eu apresentei a proposta de produção de memórias, na qual eles deveriam, assim como Carolina, registrar um acontecimento significativo ocorrido na infância. Os alunos levaram essa proposta para casa, quer dizer, começaram a produção na sala de aula, mas concluíram em casa, e na aula seguinte nós fizemos uma socialização desses textos em um círculo de contação de vivências, um compartilhamento de vivências. Foi um momento muito significativo para a turma. Então, quais os benefícios essa atividade traz para os discentes envolvidos e para o trabalho com a língua portuguesa? Primeiro ponto, a sistematização do processo de ensino-aprendizagem. Esse passo a passo, essa sequência didática, ela nos conduz a um direcionamento e a uma forma mais fácil de alcançar os objetivos do ensino. O desenvolvimento da consciência social, crítica e política desses alunos, não é? Já que eles foram convidados a refletir sobre suas realidades, sobre a realidade que os cerca e a realidade da autora. O texto literário, nesse caso, é aí que é a chave da questão da atividade proposta. O texto literário torna-se um fator motivacional para a produção escrita, e por se tratar de uma experiência que convida o aluno a refletir sobre a sua realidade, a realidade dos seus colegas e também da autora, associadas ao contexto social do país, tanto no período pós-abolicionista quanto na atualidade, uma atividade como essa é uma contribuição para a formação humana e cidadã dos envolvidos. Então, foi uma atividade bastante significativa, bastante proveitosa, e eu gostaria de dizer o seguinte, que a literatura afro-brasileira pode não só contribuir, como consolidar a formação identitária dos nossos alunos, não é?
a consciência crítica social e política, além de aprimorar a competência leitora desses alunos. Essas foram algumas referências utilizadas na pesquisa, e eu agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizo a UNEB pelos serviços prestados, por todo que tem proporcionado à comunidade santo-antoniense, e agradeço a oportunidade aos coordenadores da mesa e organizadores do evento. Encerro assim a minha fala nesse momento. Obrigada, Elaine. Agora a gente passa, então, para o trabalho da professora mestre Rita de Cássia Pinto da Rocha. Ela é mestre em letras pelo Prof. Letras, UNEB, sob orientação da professora doutora Rosemary Ferreira da Silva, especialista em gestão e ensino superior pela UNEB, em língua espanhola pela UFBA e em educação inclusiva FCC, Faculdade da Cidade. Graduada em letras pela Unijorge, docente em língua portuguesa na rede estadual de ensino do estado da Bahia e da rede municipal de Salvador. O título do trabalho de Rita é Rompendo o Silêncio na Sala de Aula, a hora e a vez de Huaycay, o Guerreiro da Águia, texto literário de autoria indígena. Pode começar. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Sim, Rita, estamos ouvindo. A câmera está desligada. A minha câmera está ligada. Vamos lá. Boa tarde, eu inicio esta apresentação parabenizando a UNEB pela trajetória, pelas contribuições nesses 40 anos. Parabenizo ao professor Dr. João Neto pela idealização e condução desses processos desenvolvidos na UNEB. Parabenizo também aos organizadores deste evento. Agradeço ao convite da professora Ilmara Valois para dar visibilidade ao meu trabalho de mestrado, recentemente concluído, intitulado Da Palavra Silenciada à Palavra Dita, Intervenção Didática a partir da leitura literária de contos de autoria indígena, sob orientação da professora doutora Rosemary Ferreira da Silva. Agradeço aos coordenadores desta mesa, a professora doutora Priscila Fiorindo, professor doutor Robério Barreto, cumprimento as minhas colegas e vou disponibilizar também slides para conduzir, para ajudá-los a acompanhar o meu raciocínio. Bem, dado o meu trabalho de mestrado, eu pensei um fragmento correspondente ao sexto encontro, à sexta atividade, o qual intitulei Rompendo o Silêncio na Sala de Aula, a hora e a vez de Huaycay, o Guerreiro da Águia, texto literário de autoria indígena. Esse trabalho parte da minha inserção do Prof. Letras, que é um programa de mestrado profissional direcionado aos professores da educação básica nas redes públicas de ensino, que visa a qualificação desses professores e convida-os à ressignificação de suas práticas e, com isso, a melhoria da qualidade do sistema educacional. Nesse programa, as pesquisas são voltadas para a intervenção didática, que é o centro do projeto, do Prof. Letras. E, para isso, foram necessárias pesquisas do ramo da antropologia, da história, do letramento literário e também a seleção criteriosa de obras indígenas que dialogassem entre si e que dessem conta, que contemplassem os objetivos do trabalho. É importante dizer que a intervenção didática foi aplicada
na capital baiana, em um colégio estadual da região periférica de Salvador, para um público de 7º ano, pré e adolescentes de 11 a 14 anos, num período de 3 meses, né? Eu preciso também aqui, né, não posso me eximir de falar um pouco do que seja a literatura indígena, que é uma composição multimodal, que faz um diálogo entre o texto verbal e o texto não verbal, no sentido de corroborar com o sentido do texto. Essa literatura desperta a compreensão da diversidade humana, é uma literatura que é produzida por indígenas, na sua maioria que saíram das suas florestas, né, seus aldeamentos, e se dirigiram até a cidade. Essa literatura ensina sobre a cultura, afirma um pertencimento indígena e falam pela coletividade. Presta-se a dar visibilidade aos indígenas, discutindo assuntos dos diversos campos da atividade humana, né? Então, selecionei para a expansão da literatura nesta atividade a obra Cariri Chocó, Contos Indígenas, da escritora Denísia Cruz Cauani, da etnia Cariri Chocó Fucaxó, e seleciono essa obra, o texto, um dos contos, né, um dos 8 contos que compõem essa obra, o Acai, o Guerreiro da Águia, por abordar a trajetória de um indígena que, desde criança, apresenta um perfil de liderança. Também nesse texto, nesse conto indígena, a autora faz questão de mostrar, apresentar o papel dos mais velhos e dos mais novos para a manutenção da cultura. Fiz a leitura participada com os alunos, uma leitura comentada, e depois da leitura eu lancei o seguinte questionamento. Imagine que o Acai é um menino bem crescido hoje, quase um rapaz. Se você o encontrasse agora, o que perguntaria ou diria a ele? É importante dizer também que essa atividade faz um salto, ela dá um salto, permite a que os alunos deem um salto da ficção para a realidade. Pelo fato de os alunos, no segundo tempo dessa atividade proposta, terem contato com indígenas numa reserva, no município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Com esse levantamento, né, do imaginário dos alunos, eu selecionei questionamentos que pudessem subsidiar o diálogo deles com o líder, com membros e com a escritora. Vale dizer que os alunos não tinham conhecimento, não sabiam que iriam encontrar o personagem do conto, tampouco a escritora. Fomos recepcionados por o Acai, o líder dessa comunidade, através de uma performance musical, depois fez uma explanação informativa a respeito da trajetória dos indígenas desde a colonização até os dias atuais, e também prestou informações a respeito dessa reserva indígena, chamada Tafene, que tem um cunho educativo. Depois desse momento, os alunos foram apresentados a Denísia Cauani, que, assim também como é uma contadora de histórias, proporcionou aos alunos uma oportunidade de ler o texto literário a partir de ritmos musicais. É interessante dizer que, nesse momento, o clima daquele ambiente se modificou. Foi um misto de surpresa, euforia, curiosidade, né? Eles olhavam o Acai, o do conto, Cauani, a escritora, a gente vai ver, a gente vai conversar com a escritora, e assim foi, né? Com essa proposta, com essa atividade, os alunos, além de conversar com o líder, com os membros, além de interagir com a escritora,
eles tiveram acesso a pinturas corporais, participaram do toré, apreciaram a arte indígena, né, o artesanato que estava à disposição, e foi uma atividade que pôde confirmar aos alunos que os indígenas estão mais próximos do que eles poderiam imaginar, que os indígenas atualmente transitam nos diversos espaços da atividade humana, né, nos diversos setores da atividade humana, que os indígenas não são meros objetos de pesquisa, né, eles são sujeitos de suas próprias vidas. E também essa atividade pôde fazer o distanciamento daquele sentido, daquele conceito de inacessibilidade entre leitor e o escritor. Após essa atividade, esses 2 tempos de atividade, o momento da leitura, o momento da vivência, eu pude perceber que os alunos demonstraram mais envolvimentos com todas as atividades propostas a partir dali. Lembrando que essa foi uma atividade, uma 6ª atividade da sequência didática elaborada, né? Depois desse momento, nós tivemos ainda mais 2 meses e meio de atividades com o projeto. Então, os alunos demonstraram mais comprometimento, engajamento, passaram a olhar, inclusive, a mídia e os noticiários, né, atentamente. Foi um período de paralisações, de greves, e os indígenas estavam muito presentes, e eles levavam essa informação. Eu tive alunos, inclusive 2 alunos, que localizaram entre seus familiares obra indígena, né, obras de autoria indígena. Muito interessante, foi um projeto que trouxe assim, muita alegria e superou as minhas expectativas enquanto docente. Um outro ponto interessante, depois desse momento, foi o engajamento dos alunos, a adesão às produções escritas. Quem é professor, principalmente professor de língua portuguesa, conhece das esquivas dos alunos ao escrever, para escrever. Mas, a partir desse momento, os alunos se comprometeram mais e melhor naquilo que eu ia propondo, inclusive produzindo, ao final, contos autorais de temática indígena, que resultou numa coletânea em vias de publicação. Concluindo, o que eu consigo resumidamente dizer para vocês é que o texto literário é indispensável à formação do leitor na educação básica, no sentido em que possibilita reflexões e reconduções conceituais. A literatura indígena é imprescindível na sala de aula, não apenas para responder às prerrogativas da Lei 11.645, mas principalmente para fomentar a formação de sujeitos críticos sobre cidadania. Munduruku afirma que a literatura indígena é a possibilidade de libertar as crianças das cidades da visão preconceituosa. E eu acredito nisso, e eu confirmei isso, não apenas as crianças, os jovens, os adultos, a mim, né? Principalmente nesse momento em que, mais uma vez, os indígenas enfrentam as perseguições, as invasões, os assassinatos e a iminência perda de seus direitos adquiridos. E não podemos, de forma alguma, nos omitir disso. Nesse momento em que a humanidade é convidada a fazer silêncio, é possível ouvir as vozes que vêm das florestas. Elas têm muito a nos dizer. Então, faço meus agradecimentos, concluindo, mais uma vez ao professor Dr. João Neto, pela possibilidade, pela oportunidade de dar visibilidade ao meu trabalho. Faço meus agradecimentos aos indígenas, que dispuseram e dispõem seus conhecimentos a serviço da edificação de uma outra história social, principalmente aqueles membros com os quais eu tive contato e alimentaram a construção desse trabalho. Faço meu especial agradecimento à professora doutora Rosemary Ferreira da Silva pela condução desse trabalho, oferecendo os melhores direcionamentos para o alcance dos objetivos alcançados, levantados e alcançados, aos meus alunos, que se comprometeram com a proposta do início ao fim,
E faço meus também agradecimentos especiais a todos vocês que estão aí participando, né, desse momento, e faço um convite. Leiam a literatura indígena, conheçam a literatura indígena, elas têm muito a nos dizer. Muito obrigada. Obrigada, Rita. E agora a gente vai passar para a última apresentação, que é da professora mestra Carla Julita Duarte Pinto. Ela é professora no Ensino Fundamental 2, ensino médio, na rede estadual do estado da Bahia, graduada em letras, pós-graduada em psicopedagogia e mestre em letras pelo Prof. Letras UNEP, sob a minha orientação, Priscila Peixinho Fiorinho, né? E o trabalho de Carla, além disso, ela possui experiência na área de letras, no ensino de língua portuguesa, literatura e em contação de histórias. Ela acabou virando uma contadora de histórias depois da dissertação. O trabalho dela está intitulado Literatura Infantil, um portal para o mundo da imaginação. Carla, pode começar, por favor. Boa tarde. Me ouvindo, prof? Está me ouvindo, professora? Sim. Uhum. Tá sim. Som. Tá com um ruído. O rapaz tentou tirar, mas não conseguiu. Mas eu vou ser breve, então não vai incomodar muito. Certo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar o NEB pelo trabalho, pelos 40 anos, quero parabenizar a todos pela organização do colóquio, agradecer à professora Fiorindo por ter me convidado a participar e parabenizar também ao professor João pelo excelente trabalho que vem fazendo. E aos demais professores, colegas e público que assiste. O trabalho, eu também, como as meninas, vou fazer uso do slide para a gente se orientar melhor. Tá bom? Ô, Júlia, um minutinho. Tem como você aproximar mais do microfone? Porque o som, estão reclamando, ele está muito baixinho. Acho que está um distanciamento do microfone. Tá? A gente tentou ajeitar isso aqui. Não, agora está bom. Quando você aproxima ele mais, fica legal. Fica legal? Então tá. Vou tentar tirar aqui então minha imagem para ver se eu consigo aproximar mais, para não ficar uma coisa feinha, né? Vocês ficarem me olhando assim, de tão pertinho. Então eu vou compartilhar aqui com vocês um slide. Tá ótimo assim? Que bom. Então eu vou compartilhar com vocês o slide para a gente seguir aqui. Vamos lá. Então, esse trabalho, tá conseguindo ver aí direitinho? Eu tô cheia de problema aqui na internet. Sinaliza aí para mim, tá vendo? Sim, obrigada. Esse trabalho, Literatura Infantil, um portal para o mundo da imaginação, ele é um recorte, na verdade, da minha dissertação do mestrado, intitulada Era uma vez um mundo encantado da criatividade para a formação leitora, que teve como objetivo despertar o interesse pelo mundo da leitura por meio da contação de histórias, dos contos de fada e dos contos estilizados, utilizando a criatividade e desenvolvendo a imaginação. Essa foi uma proposta também aplicada nessa mesma escola que Rita acabou de falar, uma escola na mesma escola. A escola no subúrbio, na periferia, longe do centro da cidade. Esse foi um trabalho numa turma de 9º ano, com 35 alunos, e alunos sem distorção de idade séria, mas alunos bastante indisciplinados. Vale ressaltar que, pós essa proposta, essa foi a única turma que teve aprovação total. Dentre todas as turmas da escola, neste ano de 2018, essa foi a única turma que teve aprovação. E consenso entre os professores que eles estavam bem mais interessados. Então, méritos para o Prof. Letras, mérito para essa proposta, que é detectarmos um problema
e a partir dele nós fazermos uma intervenção. Por que eu escolhi literatura infantil, um portal para o mundo da imaginação, como um recorte? Porque quando a gente pensa em portal, a gente pensa, o pessoal aí da tecnologia vai saber muito melhor que eu, mas portal é um site maior, né? Um portal, é um site maior, levando para o mundo da informática, em que lá nós vamos encontrar várias portas, outras portas. Se esse site não for bem alimentado, se esse site for subdimensionado, as demais portas que nele se encontram não vão abrir com eficiência, elas vão ser lentas. Então eu estou fazendo essa analogia da literatura, quando bem trabalhada na sala, a literatura quando trabalhada de maneira lúdica, alimentando o imaginário, para desenvolver, alimentando a criatividade, desenvolvendo esse imaginário através de mudanças de comportamento, de práticas leitoras, como assevera Jaqueline Elde, em seu livro O Imaginário no Poder, quando ela diz que cultivar a imaginação das crianças é fugir a um padrão pré-estabelecido de comportamento. Então, essa foi a ideia de trazer portal. Eu não vou trazer a dissertação toda, exatamente porque ela foi feita aí, como vocês estão vendo, em 10 oficinas, né? Eu vou só sinalizar o que eu tenho já analisado, né? Talvez pensando no doutorado, não sei. Mas eu tenho analisado muito os trabalhos do Prof. Letras, e as meninas falando, e eu quero parabenizá-las até pelos trabalhos apresentados, eu percebo o quanto eu estou no caminho certo, que é esse caminho da sensibilização, que eles nos ensinam no Prof. Letras. Essa sensibilização que é quebrada quando o aluno sai do ensino da educação infantil, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, é uma lacuna. Essa sensibilização que vocês que vocês trouxeram aí, que são feitas antes das atividades ou durante as atividades, ela sofre essa quebra do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2. E parece que esse mundo da imaginação lá atrás, motivado, incentivado, ele se perde. E quando a gente entra no Prof. Letras, a gente está na academia, e eu percebi a prática de alguns professores quando eles entravam na sala, principalmente literatura. A professora de literatura um dia entrou na sala e ela poderia simplesmente entrar na sala, acredito, se eu não estiver enganada, ela pode até me corrigir, que ela está aí, a professora Rosemary Silva, ao invés dela falar sobre Conceição Evaristo, se ela dissesse assim, a Conceição Evaristo, uma escritora contemporânea, não, ela não falou, um grande expoente da literatura contemporânea, ela recitou. Ela chegava na sala, ela recitava. E aluno é aluno em qualquer lugar. Então, o aluno está conversando aqui, eu estava conversando com minha parceira Tânia, né? Os outros estavam conversando, porque aluno vai conversar em qualquer lugar que ele esteja, porque quando ele senta no banco do aluno, ele é aluno. E quando a professora recita, os alunos são chamados a atenção. Então, essa quebra do comportamento, às vezes o professor entra na sala, ele nem dá um bom dia, mas ele sorri, quebrou o comportamento, mudou de lugar, foi para o fundo da sala, sensibilizou, chamou a atenção. Então, trazer a literatura de uma maneira mais agradável, que desperte esse interesse pelo mundo da leitura, essa foi a proposta do trabalho. Então, começando dos contos de fadas e contos estilizados. Contos estilizados são, de acordo com Santana, estilização são pequenas alterações que são feitas no texto original, sem desvio, né? Você não modifica o texto, são pequenas alterações. Então, o meu trabalho foi exatamente sobre isso, em cima disso, e descobrir esse norte que foi a contação de histórias. Então, chegar na sala, nessa primeira oficina, quando os alunos foram convidados a estar nessa sala e eles receberam no dia anterior um convite colorido, dizendo que às 9 horas eu estava esperando por eles, que era o terceiro horário, às 9 horas eu estaria esperando por eles na sala de vídeo, eles já estavam todos na porta antes das 9. Sorrindo, aí eu tirei fotos, eu registrei.
a entrada deles. Por quê? Porque houve uma quebra, como Elde está dizendo aqui, houve uma quebra do padrão de comportamento. Eles receberam um convite, o que aguçou a curiosidade deles, a necessidade deles estarem lá, né? Eles sentiram-se motivados, eles foram sensibilizados. Quando eles chegam na sala, eles encontram uma sala com uma disposição diferente de cadeiras. A disposição... Alguém está com o microfone aberto, eu não sei. A disposição das cadeiras de uma forma diferente. Um tapete colorido, né? Na verdade não é um tapete, foi até um edredom que eu consegui. Então eu vou utilizando a criatividade, colocando, tira as mesas. Eles ficaram encantados com o espaço. A professora, chamei a professora de artes para me ajudar, um trabalho interdisciplinar, ela se envolveu, outras pessoas se envolveram, como a contadora de histórias, que também era da comunidade. E ao terminar a história, porque a história base do meu trabalho foi Carol, Alice no País das Maravilhas e Aline no Bosque Encantado, de Fiorindo e outros, que agora Melo, Fiorindo et al. E nós tivemos esses 2 livros como base, mas os meninos, a partir do momento que eu senti que eles estavam extremamente encantados com aquele momento da contadora e querendo protagonizar aquele momento, e aí foi explicado para eles que eles protagonizariam, mas precisariam passar por outras etapas, eles ficaram o tempo inteiro ansiosos para que chegasse uma nova etapa, e eles passaram pelas oficinas de produção, de narrativa, eles saíram, eles visitaram espaços de cultura, né, teatro, bibliotecas. Eles tiveram a oportunidade de ir na escola vizinha, contar para fazer o treino para o Grande Sarau, que era a oficina 10, eles tiveram a oportunidade de ir, né, contaram histórias. Os meninos, depois a professora me mandou uma imagem do menino que ouviu a história dos meus alunos, contando histórias para outros alunos. Então foram histórias mudando histórias durante todo o processo. Então é a sensibilização, o lúdico, a mudança de comportamento, é fugir desse padrão pré-estabelecido que faz com que a literatura seja esse portal. Não só a literatura infantil, como as meninas já trouxeram anteriormente, a literatura de um modo geral, quando ela é apresentada com sensibilização, com planejamento e com muita pesquisa, os alunos começam a vislumbrar um mundo totalmente diferente. E aqui eu trouxe alguns momentos em que eles estavam bem envolvidos, e essa última imagem, a imagem do meio, que foi a imagem do sarau, que foi brilhante quando eles apresentaram as produções que eles fizeram. Então, como diz Jaqueline Elde, o real e o imaginário se completam, se complementam, não há separação. Então, essas questões que foram abordadas aqui hoje, as questões étnico-raciais, as questões de gênero, vão chegar nas salas de aula, seja a partir da literatura infantil como uma base, e depois vai crescendo, porque nós temos história, Cabelo de Lelé, Calu, as histórias de Lili. Nós temos várias histórias que podem dar esse embasamento para que os meninos queiram abrir outras portas. Então, a literatura é um portal. Está nas nossas mãos abrir as demais portas e fazer com que os alunos penetrem nelas e vivam esse mundo encantado da literatura infantil. Gente, aqui são algumas contribuições, um aporte teórico de alguns autores, Santana, Elde, Chesterton, Coelho, o professor maravilhoso Nascimento Neto, a minha orientadora, Priscila Fiorindo, e muito obrigada a todos. Obrigada, Carla. E todas as meninas que apresentaram, o professor Robério também. E a gente tem aqui algumas perguntas. Deixa eu começar. A primeira, que foi feita pela professora Ilmara, Emanuele já respondeu no próprio chat. Depois a gente tem aqui da Deise Medeiros. Professora Elane, onde podemos encontrar esse trabalho para leitura e utilização como referência? Elane, você pode responder? Sim, posso.
Boa tarde, Deise. Esse trabalho vai ser disponibilizado no site do Prof. Letras brevemente. Acredito que nos próximos dias ele já esteja por lá e você pode consultar. E eu vou deixar meu e-mail também, caso você queira mais algumas informações. Certo. Agora a gente tem uma outra de Rita de Cássia Fernandes da Costa. Ela diz o seguinte: costumo dizer em meus encontros nos grupos de professores que não tem como falar do povo negro no Brasil sem falar também dos nossos indígenas. Qual a visão de vocês, relação entre essas duas pertinências? Eu acredito que ela esteja fazendo a pergunta para vocês duas, né? Elane e Rita. Repete, por favor, Pro. Ela diz o seguinte, que não dá para falar de literatura indígena, falar do povo negro, né, e sem falar da literatura indígena. Então, qual a visão de vocês, né, qual é a relação entre essas duas literaturas? Quem responde? Ou Rita, ou... Eu posso responder. O que percebo é que tratar de negritude, tratar de indígenas, é a gente tratar da história do nosso país, é a nossa constituição enquanto sociedade. Então, não há como desvincular, né, um trabalho comprometido, um trabalho embasado, um trabalho crítico. Ele vem em diálogo, vem fazendo esse diálogo com esses dois grupos étnicos. Haja vista que, tanto eu quanto a Elane, ao realizarmos as nossas pesquisas, né, futuramente esses textos estarão à disposição para quem desejar fazer as pesquisas, né, consultá-los, vão perceber que em algum momento a gente faz esse diálogo. A gente não tem como levar a literatura, né? Quer dizer, uma abordagem criteriosa com a literatura, né? A literatura negra, afro-brasileira, a literatura indígena, sem falar de aspectos históricos, antropológicos. Não há essa possibilidade, né? A gente não está falando aqui de simplesmente levar o texto literário para a sala de aula, abra o livro e vamos fazer a leitura. Não é esse trabalho que estamos propondo, não é esse trabalho que o Prof. Letras propõe. É um trabalho diferenciado, um trabalho crítico, aprofundado. Realmente não há. E mais, quando a gente leva esses trabalhos, o trabalho das minorias, né, que a gente, né, pode considerar teoricamente como minorias, é também uma abertura para a gente falar de outras diversidades. Né? É a diversidade de gênero, é a diversidade étnica, é a diversidade religiosa, e é isso, né, é esse tom que o professor precisa e deve se comprometer, principalmente nos últimos momentos, né, da nossa sociedade, em levar, em apresentar para os seus alunos. E espero ter contemplado a sua pergunta. Certo, e tem uma última aqui, do Henderson Leighton Costa Damasceno. Ele diz que os trabalhos apresentados já foram publicados em forma de artigo, se sim, onde? Ele está perguntando esses trabalhos. Vocês já publicaram o artigo? Quem apresentou? Não. Esse trabalho realizado com a temática indígena ainda não foi publicado, está em vias de publicação. Em breve, em questão de um mês e meio, certamente estará à disposição, né, no site da UNEB Campus 5 mesmo. Futuramente, né, a gente tem também umas indicações de artigos, né, de fazer alguns recortes, mas ainda não foram feitos. E só complementando o que já foi dito também em relação aos trabalhos, as dissertações já defendidas no Prof. Letras,
Todas essas dissertações foram entregues recentemente e elas serão publicadas no site do Prof. Letras UNEB. Então, é só vocês acessarem daqui a alguns dias, provavelmente, não sei se dias ou talvez um mês, porque precisa estruturar todo um padrão, né, para ser publicado, e depois ficam disponíveis lá. Existem outras que já estão lá desde 2015, que foi a primeira turma do Prof. Letras em Santo Antônio de Jesus. E vocês podem ter acesso também sobre diversos temas relacionados ao ensino de língua portuguesa, certo? Aproveitando, eu vou repetir aqui, eu já escrevi a palavra-chave para vocês, literaturas, certo? E eu gostaria de encerrar essa mesa, né, com os meus agradecimentos às meninas que aceitaram apresentar o seu trabalho, né, ao professor Robério, que também se disponibilizou a participar da mesa e a dialogar com a gente, a todas as pessoas que participaram aqui com a gente, que tiveram poucas perguntas, mas muitos comentários. Parabéns, pesquisa maravilhosa, trabalho lindo, parabéns aos envolvidos, à equipe, às meninas que apresentaram. Então, parabéns, meninas, a professora Rosemary coloca aqui também. Selma, vi esse momento lindo, acho que Selma participou do evento da oficina de Carla, Julita. Então, assim, os comentários são os mais, estão voltados mais para elogios, e pela oportunidade dessas pessoas poderem ter estado aqui com a gente para poder ouvir, né, a nossa história que a gente está construindo no Prof. Letras. A nossa, eu digo porque eu também sou professora, como professora Rosemary, professor Robério, professora Ilmara, que é a coordenadora do Prof. Letras. Então, todos nós estamos engajados, né, e os alunos também, nesse trabalho, que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito bacana e tem um retorno, assim, incrível. Não só dos alunos em si, mas de toda a comunidade, né, dos arredores das escolas, né, que as meninas já desenvolveram, que os meninos também, porque não tem só meninas no mestrado, mas é isso. E aí, eu queria saber do professor Robério, se ele tem alguma coisa mais para poder nos dizer. Não. Oi. Ô, Priscila, eu acho que esses trabalhos, eles mostram a relevância e a importância que tem sido o Prof. Letras, né? Porque reverbera diretamente na comunidade, na prática docente e na formação de leitores literários, enfim, a gente viu tudo isso daí nessas belas apresentações. Parabéns, meninas, parabéns, Priscila, pela condução. Mas eu queria só aproveitar para dizer e convidar algumas pessoas que daqui a pouco, todos esses que ainda estão, que daqui a pouco, às 19 horas, a gente tem mais uma atividade do Prof. Letras, que é a mesa que eu vou coordenar, que tem como palestrante a nossa grande pesquisadora, Ana Elisa Ribeiro, que trata dos letramentos digitais e escrita nesses ambientes. Então, eu queria aproveitar para convidar essa galera que nos assistiu e emendar mais tarde, um pouquinho, depois de tomar café, na nossa atividade do Prof. Letras com a professora Ana Elisa. É isso, Priscila. Parabéns pela condução dos trabalhos, as meninas também por apresentar, e obrigado pela oportunidade de dividir aí com vocês esse momento. Parabéns a todas. Obrigado. Obrigada, Robério, e obrigada a todos que participaram com perguntas, com os comentários. Cadê? Não. Continuam os comentários continuam acontecendo ainda aqui, né? João Evangelista, eu não me canso de ouvir relatos tão bonitos e exitosos. Emanuele, gratidão. João Evangelista, a palavra-chave, gente, literaturas, para quem não anotou ainda. E eu só tenho a dizer gratidão a todos vocês que estão aqui presentes hoje, certo? Elane, gostaria de finalizar, né, se a gente tiver mais uns 3 minutinhos, com um texto, pode ser?
Elane? Sim. Esse texto é uma das memórias produzidas a partir da atividade que foi ilustrada. Todo mundo tem histórias emocionantes para contar sobre sua infância vivida, e eu tenho a minha. Todos, quando eram pequenos, sonhavam em ser alguém. Meu sonho era ser uma princesa e tirar minha família das dificuldades. Como alguns sonhos são fantasias, os meus também eram. Lembro das brincadeiras na chuva, dos momentos com os amiguinhos nadando numa lama de água, nos momentos mais difíceis que vivia. Ainda consigo me lembrar de quando, em alguns dias, não tínhamos muito o que comer, às vezes uma farinha com óleo, outras vezes pão seco com café, e os pedacinhos de frango divididos com vários irmãos no almoço. Éramos minha mãe e mais 9 filhos em casa de taipa, que muitas vezes, quando chovia, um lado da casa caía, e tínhamos que ir às madrugadas dormir em uma igreja. Com 9 anos de idade, perdi uma das pessoas que mais amava, meu irmão mais velho, que morreu em um acidente no dia do meu aniversário. O que era para ser uma infância feliz tinha começado a se tornar um pesadelo. Depois que pai morreu, minha mãe não quis mais casar. Ela sempre teve medo de acontecer algo com cada uma das suas filhas. Mas como todo medo vira realidade, com 11 anos eu fui abusada, e o sorriso de uma criança foi se tornando em lágrima. Então eu comecei a me cortar, a pensar em suicídio em cada segundo do meu dia. Eu engordei, sofri bullying, racismo e muitas outras coisas. Eu estava perdida, e então Deus me levantou. Ele enxugou minhas lágrimas e me deu pessoas especiais para mim. Hoje eu me lembro sem dor e acho que já é o suficiente. Hoje eu também carrego um novo sorriso, eu também carrego as minhas cicatrizes dentro de mim, para me lembrar que as tempestades são passageiras e que existe sempre uma nova esperança se renovando. Eu não sou as minhas dores e traumas que sofri na infância. Eu sou e sempre serei a menina que sonhava em dias melhores e maiores nesse mundo. Esse texto foi produzido por uma aluna como produto dessa atividade que foi apresentada para vocês hoje. Muito bom, muito bom. Gratificante. Obrigada, Elane, por compartilhar com a gente. Estavam perguntando justamente isso aqui, qual a autoria desse texto? Uma aluna de uma aluna, a gente não pode dizer o nome, por questões... Uma participante do projeto, da intervenção. Por questões de ética, a gente não pode dizer o nome da aluna, né, dos alunos. Isso. Por isso que eu não citei o nome. Mas a gente percebe que... E a gente percebe com todos esses trabalhos que estão sendo realizados no Profiletras desde 2013, quando começou o mestrado, aqui no Campo 5, Santo Antônio de Jesus, o retorno que a gente tem por meio dessas produções que os alunos fazem, né, mostrando como a vida deles muda a partir de propostas de intervenções que tenham um fundamento não só teórico, principalmente fundamento teórico, mas um fundamento de empenho, não é nem um fundamento, mas um empenho desses professores que estão na ativa na escola pública, com poucos recursos, mas que tem essa disponibilidade por meio dos orientadores, claro, não posso aqui também falar só, né, porque eles são conduzidos pelos orientadores do Profiletras do Campo 5, e conseguem desenvolver trabalhos brilhantes e sensíveis que estimulam cada vez mais o pertencimento desses alunos, a capacidade de autorrealização, porque eles se enxergam, por exemplo, trabalhando com literatura afro-brasileira, literatura indígena, literatura de cordel, que fazem parte da cultura brasileira, né? Que não tem como a gente dissociar isso da realidade desses estudantes. Então, a gente observa uma grande riqueza que é despertada nesses alunos que têm o privilégio de poder participar dessas atividades, que
são desenvolvidas pelos mestrandos do Profiletras. Então, gratidão a todos, a Robério, Ilmara, a professora Rose, que está presente aqui, a Andrea Hack, minha colega de concurso também estava aqui, está, eu acho que eu não vi, que algumas pessoas já saíram, e a todos os participantes que estiveram aqui conosco nessa tarde, até agora, tá bom? É isso. Parabéns ao NEB Campus 5, 40 anos. Isso, né? Exatamente. E que a gente siga, atravesse tudo isso e consigamos chegar a mais 40 anos. Parabenizar o diretor João Neto pela iniciativa, a Ilmara agradecer pelo convite para que a gente pudesse agregar o Profiletras nesse colóquio do 4.0 NEB. Não é todo dia e não é qualquer um que chega ao 4.0. Parabéns a nós, todos da UNEB e os futuros que chegarão. Abraço para todo mundo. Certo. Tchau, tchau, gente.